Quero chamar o Daniel aqui na frente, um pouquinho, por favor. Essa semana, hoje está começando essa semana que passou, nosso amado irmão Adriel, ele foi para o Cavando Fontes, no Recife, e é uma grande bênção isso para nós. Alguns amados foram levá-lo no aeroporto, e ele já está mandando alguns vídeos. Ele tem um canal no YouTube, tem mandado alguns vídeos divulgando aquilo que ele está vivendo, tanto para aqueles que são seus mantenedores, para aqueles que são os amados irmãos que estão doando para que ele possa permanecer lá, como também para que possa prestar conta diante daquilo que Deus está dando e fazendo na vida dele lá em Recife. E o Daniel, nós temos orado para que o Daniel também possa ir para o Cavando Fontes, mas eu quero mencionar para a igreja, até porque não fique nenhuma dúvida, alguns amados têm perguntado para o Daniel em relação à ida dele, quando será, como será, e eu e o Daniel nós temos conversado a respeito disso, temos orado e temos buscado direção de Deus em relação a isso, e tanto eu quanto ele, quanto o pastor Daniel, o nosso líder, quanto o pastor César, que é o pastor lá da cidade de Recife, orando ao Senhor, buscando uma clara direção, porque nós entendemos que a vontade de Deus não é apenas, nós não devemos apenas conhecer a vontade de Deus, mas saber o tempo apropriado para que a vontade de Deus se manifeste. Então nós temos entendido, e eu quero mencionar isso para a igreja, para que você também esteja conosco com essa informação e orando pela vida do Daniel, que o Daniel não vai nessa ocasião para o Cavando Fontes. O Daniel vai na nossa próxima turma, para uma outra cidade, num outro Cavando Fontes, para a inauguração de uma nova igreja, Fonte de Vida, em outra cidade, em outra capital do nosso Brasil. Nessa ocasião, o Daniel ele não irá. Deus está fazendo coisas tremendas na vida dele, na família dele, e nós temos buscado nesses dias alguns sinais de aprovação da parte de Deus, e Deus não nos deu esses sinais, muito pelo contrário, nos esclareceu que esse é um momento apropriado para que Daniel esteja aqui conosco, frutificando na sua célula, junto aos seus amados, junto com o seu líder de célula, junto com os anfitriões da célula, junto com os amados jovens. Então, nós continuaremos junto com Daniel nesse propósito, e ele já sabe disso, e nós estamos orando para que ele possa ir no tempo apropriado de Deus. E nós entendemos que o tempo apropriado de Deus ainda não é nessa ocasião. Então, vamos trabalhar juntamente com Daniel, ele está disposto a isso, para que nós possamos, no nosso próximo Cavando Fontes, enviá-lo com total bênção, paz da parte de Deus no nosso coração. A Bíblia fala que a paz do Senhor é árbitro em nosso coração, então nós devemos considerar essa paz do Senhor, e eu tenho conversado e questionado essa paz do Senhor na vida do Daniel, no meu próprio coração. Temos agido de forma muito sincera, né, Daniel? Então, quero passar essa informação para a igreja, para que vocês continuem orando e apostando nesse menino de Deus, esse grande homem de Deus, grande mesmo, olha só o tamanho dele, esse grande homem de Deus que é o Daniel. Daniel é um homem muito abençoado. Quem conhece o Daniel sabe disso, os amados da célula sabem. Ele é um menino de Deus mesmo, tem buscado fazer a vontade do Senhor. Então nós temos total paz em enviá-lo, não agora. Então é importante sabermos o tempo apropriado de cada coisa, e nós entendemos isso. Eu, como pastor sobre a vida dele, quero abençoá-lo no tempo propício, e nós vamos caminhar junto aí para que ele possa viver toda a vontade de Deus. Amém, querido? Vamos orar com o Daniel, queridos? Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor é aquele que nos dá direção. E como é bom ser alertado pelo Senhor a tempo de que nós erremos. O Senhor com o Teu Espírito Santo nos conduz em vitória e nos conduz num caminho, Senhor Deus, que de fato nós podemos acertar a Tua vontade. Por isso, Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor e queremos pedir sobre a vida do Daniel, que o Senhor possa abençoá-lo poderosamente, nesse tempo que ele estará conosco ainda aqui em Indaiatuba, que ele possa crescer espiritualmente, ainda mais do que já cresceu, mais conhecimento da Tua Palavra, mais experiência contigo, através da oração, do jejum, da comunhão com os irmãos, na célula, Senhor Deus, sendo discipulador de jovens, Pai, no nome de Jesus, queremos colocar, Senhor Deus, sobre a vida do Daniel, esse desejo do nosso coração, para que o Senhor venha cumprir na vida dele tudo o que o Senhor quer, e que no tempo propício do Senhor, ele possa ser enviado com total paz de todos aqueles que lideram ele, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, meus amados, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas.
Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos fazer a leitura de uma parábola de Jesus que está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículos de número 8 até o versículo de número 10. Lucas 15, versículos de número 8 até o versículo de número 10. Vocês conseguiram achar? Amém? Glória a Deus. Deus vai falar ao seu coração nesse instante. Esteja com o seu coração completamente aberto para aquilo que Deus vai falar contigo no nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. O título possivelmente que está na sua Bíblia dessa parábola é a parábola da dracma perdida, ou então da moeda perdida. Obrigado, querido. Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra de Deus. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos mais um momento, querido. Eu quero convidar você que você possa orar pelo seu próprio coração nessa hora. Que você venha pedir para o Senhor falar ao seu coração. Que nada daquilo que Deus vai liberar sobre a sua vida se perca nessa noite. Eu peço que de fato você seja muito genuíno na presença de Deus e apresente nesse momento, não apenas os seus ouvidos, mas o seu coração a Ele. Para que Ele possa tocá-lo, apresente a sua mente para que ela possa ser mudada no nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e nós pedimos, fala conosco, Senhor. Usa, Senhor Deus, dessa parábola mais uma vez, a fim de ministrar o nosso coração. Que a Tua vontade se estabeleça em nossa vida nessa noite. Nos ensina através da Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor Deus, é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Aqueles que andam na Tua Palavra, Senhor Deus, não erram, mas acertam a Tua vontade. Nós queremos, de fato, entender aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja nessa noite. Por isso, Senhor Deus, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor diz à igreja. E nós queremos atentamente ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa passagem, querido, você deve ter percebido, não sei se você chegou a ficar atento, enquanto você lia esses 3 versículos, versículo 8, 9 e 10, você deve ter percebido que ele está entre outras 2 parábolas. Uma delas é a parábola tão conhecida, a parábola da ovelha perdida. E a outra, que está na sequência, é a também tão conhecida parábola do filho pródigo, do filho que se perde. Então nós temos uma parábola anterior, que é a parábola da ovelha que se perdeu, menciona a respeito de 99 ovelhas que estavam no aprisco, sendo que uma dentre 100 se perdeu, e o pastor ele deixa suas 99 a fim de que, no aprisco não, no deserto, perdão, né? Está escrito ali no versículo 4, no deserto. Ele deixa então elas no deserto e vai até aonde está essa ovelha que se perde, até encontrá-la. E na parábola seguinte, a parábola que vem depois dessa passagem que nós lemos, é a parábola do filho pródigo. E lá narra a história, também muito conhecida, de 2 filhos, sendo que um deles, o mais novo, ele decide sair de casa, ele decide então pedir a parte que lhe cabia na herança do pai,
e ele gasta dissolutamente tudo, e ele se perde na vida, vive uma vida completamente desregrada, acaba com a sua história, acaba com toda a sua pureza, sua vida fica uma verdadeira nojeira e uma porcaria mesmo, porque ele se envolve com os porcos mesmo, né? A tal era a porcaria que ele vai trabalhar com os porcos, e entre os porcos ele tem uma fome, e nessa fome ele fica com vontade de comer a comida do porco. Então você percebe o nível de destruição que essa escolha errada que ele fez de sair da casa do pai deu na vida dele. E quando ele está lá naquela cena junto aos porcos, imaginando como seria estar num lugar diferente, ele se recorda que ele já viveu num lugar diferente. Ele se recorda então da casa do pai, e ele decide voltar, e nesse processo ele começa então a desenvolver uma fraseologia, uma fala, uma narrativa, a fim de poder explicar para o pai o quão errado ele estava. E para sua surpresa, quando ele está se aproximando da casa do pai, o pai vê junto à porta, na porteira daquela grande fazenda, o pai sai correndo na direção dele, o abraça, o envolve, dá presentes de restituição, de filiação, e então ele é restituído à condição de filho, sendo que na verdade ele só queria voltar a ser pelo menos como um dos servos do seu pai. São duas histórias fascinantes, essas duas, que envolvem uma antes e outra depois da dracma perdida. O que mais me importa nessas três histórias é que as três têm algo igual. As três falam de perda. A primeira fala da perda de uma ovelha, a segunda fala da perda de uma dracma, uma moeda, e a última fala de um filho que se perde. Elas têm uma situação igual, porém dentre as três, tem duas que têm também uma outra situação igual, mas a história da dracma perdida, ela é diferente. Por exemplo, a história da ovelha perdida, ela se perde fora da onde estavam as demais ovelhas. Ela está fora do lugar de cuidado. Ela se perde distante, ela se perde longe. Ela não está no cuidado do seu pastor. A história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, lembrando que a parábola é o modo como Jesus contava histórias e como ele lidava com gente muito simples. Os discípulos, muitos deles eram homens iletrados, ou seja, pessoas que não tinham uma formação, um estudo formal muito bom. Alguns sim, mas outros não. Então, na grande maioria, eles não conseguiam compreender muitas das coisas que Jesus falava a respeito do reino de Deus. Então, Jesus falava do reino de Deus de um modo que eles pudessem compreender, usando uma linguagem que eles entendessem. Então ele falava de ovelha, ele falava de filho, ele falava de moeda, a fim de que eles pudessem entender a respeito dessas perdas. E a história do filho pródigo também é similar à da ovelha perdida, porque a história do filho pródigo é a história de um filho que ele sai também do cuidado do pai. Então, da ovelha perdida, nós temos uma ovelha que está longe do pastor. Na história do filho pródigo, nós temos um filho que está longe do seu pai. Então, nós podemos assim resumir que tanto a história da ovelha perdida quanto a história do filho pródigo, ambas têm uma situação igual, que é, eles se perdem fora. Porém, a história da dracma perdida, para mim é uma parábola fascinante, porque ela nos vai explicar a respeito de uma outra situação que acontece. E ela está muito de acordo com aquilo que Jesus fala, que era justamente um dos interesses de Jesus. Você pode perceber ao longo da palavra de Deus, que Jesus tinha uma preocupação especial por aqueles que estavam perdidos dentro da casa de Israel. Então, inúmeras são as vezes que Jesus fala, não daqueles que estão perdidos fora, mas sim daqueles que estão perdidos dentro. E lembrando que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos explica que hoje nós somos o Israel de Deus, hoje nós somos o povo de Deus. Então, o nome dessa mensagem, dessa palavra dessa noite é Perdidos dentro da igreja. Perdidos dentro da igreja. Eu quero falar com vocês hoje, baseado nessa parábola de Jesus, de uma outra realidade de perda. Não estamos falando daqueles que estão fora da igreja, não estamos falando daqueles que estão no mundo, não estamos falando daqueles que estão na prática horrorosa
destrutiva dos pecados que o mundo oferece, estão longe do cuidado pastoral, estão longe geograficamente do Pai. Não, nós estamos falando de uma outra história aqui hoje, que está no meio desse processo, e que Jesus dá uma atenção especial quando ele fala, olha, essa dracma perdida, ela está perdida dentro da casa. Por isso que a mensagem de hoje é perdidos dentro da igreja. Amém? Glória a Deus. Talvez você pense assim, pastor, mas não entendo. A ideia é que quem faz parte da igreja é o achado, não está perdido. Os perdidos, a gente fala assim, os perdidos são aqueles que estão longe, aqueles que estão fora, aqueles que estão vivendo coisas que nós não vivemos. Mas essa história nos mostra de uma realidade que muitas vezes nós não falamos tanto. Muitas das nossas ministrações, talvez a maioria das nossas pregações, todos aqueles que assumem o púlpito aqui e pregam, muitas delas se resumem num apelo para que pessoas que vivem no mundo perdido possam ser encontrados, achados por Jesus e possam começar uma nova caminhada. Mas essa história é diferente, essa história daqueles que estão aí, dentro da igreja, dentro da estrutura que se chama casa, dentro desse ambiente que se reúne todos esses homens e mulheres de Deus. E a história é uma história muito simples, na verdade ela é resumida em 3 versículos, você deu para captar ali. Jesus está falando uma história, é uma parábola, uma história fictícia, ele está criando para poder falar dessa realidade. Ele fala, olha, existe uma mulher que ela tinha 10 dracmas, ali está mencionando 10 dracmas, e ela perde uma, e ali ele vai falar de um processo de resgate dessa dracma que se perdeu, e vai finalizar falando a respeito de uma grande celebração, de uma grande festa. E eu quero, no nome de Jesus, crer que ao final dessa mensagem nós vamos fazer uma grande festa, a festa da celebração das dracmas perdidas que foram encontradas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você está comigo aí? Glória a Deus, que bom. Deixa Deus falar o seu coração. Pode ser que no meio da mensagem você se descubra nela, e talvez você possa ser tocado pela mão que te pega do chão, que te limpa e que te traz de volta o valor que não pode estar sendo usado por estar longe das mãos do seu Senhor. Essa história então, ela me faz pensar a respeito de uma realidade que me gera preocupação. Eu sei que essa história ela tem um início, meio e fim, ela já está concluída aqui, mas essa história me faz pensar que o final dela aqui é glorioso, mas se nós não nos atentarmos, nós podemos correr o risco de dracmas serem perdidas e continuarem perdidas eternamente. E se algo não for feito, se Deus não atuar, se a ministração de Deus não for na direção dessas dracmas perdidas dentro da igreja, é provável que a história acabe e essas dracmas não apenas sejam perdidas dentro da igreja, mas agora elas entram num novo nível, que é o nível de ser perdidas eternamente. E com isso eu estou mencionando a respeito daquilo que a Bíblia chama de inferno mesmo. Eu vou falar com todas as letras garrafais aqui, a palavra inferno, porque a Bíblia, ela fala de céu, ela fala de inferno. Então, céu e inferno não é uma utopia. Céu e inferno não é uma coisa que nós criamos para poder brincar. Céu e inferno não é um destino que nós inventamos para poder talvez trazer paz para aqueles que se julgam estarem no céu e para trazer condenação ao coração daqueles que descobrem que irão para o inferno, e com isso nós convencemos as pessoas a aceitar Jesus. Não, céu e inferno não é uma coisa criada por nós, mas é um ensino da palavra de Deus. E essa realidade de vida eterna ou de condenação eterna é uma realidade mesmo, não é algo que nós devemos levar como algo de menor valia, de menor validade. E o que me entristece, na verdade, ao ler essa história, é porque eu imagino que quando Jesus fala isso, ele está falando isso justamente para um povo que acha que está salvo,
quando na verdade está perdido. Ele está falando para uma realidade, a dracma aqui é apenas um símbolo, ok? Ele está falando de dracma, na verdade, poder falar de pessoa. Então ele está falando, olha, eu vou falar para vocês agora de uma parábola, que vai mencionar para vocês a respeito de uma pessoa que está dentro da igreja, e ela acha que está salva, ela acha que está achada, mas na verdade ela está perdida. Por isso o nome ali é muito claro, é a dracma perdida. E a palavra perdição, perdido na Bíblia, no Novo Testamento, fala de destino eterno, de passar a eternidade sem Deus. Então nós não podemos desprezar essa realidade, porque é possível que muitos pensem que estão salvos e vivam a vida achando que ao final isso vai acontecer, quando na verdade apenas foram envernizados pelo Evangelho. Mas o Evangelho não chegou a mudar a realidade, a tal ponto que transformou a perdição em ser achado e ser útil nas mãos de Deus. É possível que algumas pessoas tenham uma clara constatação disso no seu dia a dia, e ainda assim não percebem. E qual que seria a clara constatação, pastor, que eu estou perdido dentro da igreja? É quando, apesar de você um dia ter dito, Jesus seja o meu Senhor, Jesus seja o meu Salvador, ainda assim você vive uma vida paralisada, e uma vida escrava pelo pecado e pelo mundo. Na linguagem aqui dessa palavra, a maior constatação de que é possível ter alguém que está perdido dentro da igreja, é que essa pessoa está envolta em trevas, em escuridão, e ela está envolvida em poeira, ou seja, em sujeira. Então aqui está falando de crentes que se julgam crentes e que julgam vão para o céu porque estão na casa, mas Jesus está dizendo que na verdade, apesar de estar num ambiente chamado casa, eles não são parte da igreja chamada mãe, mulher aqui. Eles não são usados pelas mãos dessa mulher que busca achar e encontrar, mas eles estão escondidos em algum lugar dentro dessa estrutura. Algo ou alguma coisa os levou a estar nesse lugar de escuridão, de trevas, envolvido e envolto por uma atuação demoníaca, e sujos por causa do pecado. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Eu estou falando de crentes que vivem uma podridão de vida, e não conseguem viver o chamado de Deus para a sua vida, e não conseguem viver o propósito de Deus para a sua vida. Então, é importante que em algum momento, uma ministração como essa aconteça, para que essas pessoas percebam, meu Deus, isso é real, meu Deus, isso não é brincadeira, meu Deus, eu não posso me contentar em simplesmente participar dessa casa, dessa estrutura, eu preciso estar nas mãos do meu Senhor, eu preciso ser usado com o valor que tenho pelo meu Senhor. E a maior constatação nessa passagem, como eu já disse, está justamente nessa realidade, porque se você foi percebendo ali no texto, fala a respeito dessa situação, no versículo 9, de a necessidade de acender a candeia. Se precisa acender a candeia, significa que estava na escuridão. E fala da necessidade de varrer a casa. Se precisa varrer a casa, significa que estava na sujeira. E fala de procura diligente, ou seja, de uma busca intensa. Não é uma busca com pouca força, com pouca intensidade, mas é uma busca diligente. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês com essa busca diligente é que é mais fácil na igreja atual nós falarmos quem quer Jesus, e as pessoas virem à frente e entregarem a sua vida para Jesus. É mais fácil isso na igreja atual do que chamar dracmas perdidas do lugar onde estão. E a pergunta é, pastor, por que isso? Porque os perdidos que estão lá de fora, eles se sabem perdidos. E os perdidos que estão do lado de dentro, eles não se sabem perdidos. Precisam ser iluminados. Precisam de revelação da parte de Deus para que possam saber que estão perdidos. Caso contrário,
eles vão acabar a sua trajetória, acabar a sua vida e vão continuar perdidos. Você consegue entender? Está comigo ainda? Glória a Deus, aleluia. A semelhança dessa dracma aqui, que ela estava envolvida nas trevas, envolvida na sujeira, e ela não conseguia cumprir o seu propósito. Aquela dracma foi criada para cumprir um propósito, ok? Uma dracma, uma moeda, ela tem um propósito. Essa dracma, ela foi criada com um propósito, mas ela estava perdida e então ela não poderia cumprir o seu propósito. Eu penso que do mesmo modo é possível que existam algumas vidas aqui nessa noite. Eu creio que apenas algumas vidas, em nome de Jesus, não tantas, mas que estejam vivendo algo similar. E talvez você pergunta, pastor, eu não sei exatamente o que significa essa dracma perdida. Então, algumas explicações históricas para que você possa ver. Dracma é uma moeda antiga, uma moeda grega antiga. Dracma. Na verdade, a Grécia, ela vive um momento turbulento, esse negócio do passado que aconteceu na Grécia, e até hoje eles viam essa tensão entre euro, entre estar na União Europeia ou sair dela. E na condição de voltar, qual é a moeda que voltaria a ser a moeda da Grécia? A dracma. A dracma é uma moeda grega. Essa moeda grega antiga, ela era uma moeda que ela foi cunhada com o emblema do rei. A dracma, ela tinha então na sua cara, tem a cara e a coroa, né? Na cara dela, ela tinha então a imagem real. Ela tinha então o emblema de que ela era daquele reino. Grave isso. Essa dracma, ela tinha um símbolo nela, de que ela não era qualquer moeda. O valor dela estava em função do rei. Ela pertencia àquele reino. Essa era uma dracma. A Bíblia fala ali que eram 10 dracmas. Você leu essa parte? 10 dracmas eram 10 moedas que juntas formavam uma diadema, que envolvia a cabeça de uma mulher casada. Esse era um símbolo de que ela estava debaixo de uma aliança. E era um símbolo de que ela era fértil, frutífera. Era um símbolo de que ela pertencia a alguém. E em função do pertencimento que ela tinha, ela frutificava. Uma dracma é isso. Então uma dracma é uma moeda grega. Uma dracma da época de Jesus, fazendo a relação para os dias atuais, valeria uma dracma em torno de 70 a 90 reais. Para você ter uma noção mais clara, levando em comparação o tempo e todas as condições que nós poderíamos levar em consideração. Então, esse era o valor dessa moeda. Mas a questão aqui, Jesus não está enaltecendo apenas o valor da moeda. Não é um valor monetário. Mas o que ele está falando é que essa dracma que se perdeu, essa dracma, ela é uma dracma de uma aliança. Essa dracma que se perdeu, ela é uma dracma de uma diadema que representa uma aliança. É uma dracma que representa, é um símbolo profético de frutificação. Acho que você já entendeu toda a mensagem com isso, né? Está muito clara essa mensagem da noite. É muito simples a mensagem que eu tenho que trazer ao seu coração. Não tem nada de complexo nela. Por isso a busca diligente, porque essa igreja, essa mulher, ela está percebendo, meu Deus, eu estou envolvida numa aliança, mas eu não posso manifestar essa aliança ao mundo, e eu não posso frutificar para que o mundo reconheça quem é o meu dono, porque o símbolo dessa aliança está quebrado. Porque tem no meio disso uma dracma que saiu da diadema, caiu ao chão, e agora eu não sei onde ela está. E aí então vem a busca diligente dessa mulher, a fim de poder achar essa dracma que se perdeu. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, muito específico de toda a história da humanidade. E esse tempo muito específico da história da humanidade é justamente um tempo onde eu creio que nunca o evangelho, a palavra de Deus, foi tão vulgarizada. Nunca a palavra foi tão diluída. Nunca a consistência da palavra foi diluída de modo a ficar tão frágil, tão pequena. O evangelho nunca foi tão enfraquecido, nunca foi tão usado e abusado como uma fonte de lucro e das vaidades dos homens, a fim de manipular pessoas e ganhar poder. Então, nós vivemos um tempo
profetizado pela própria vida, onde existiria muita falsidade. Falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos evangelistas, falsos irmãos, falso. E essa falsidade toda está dentro da igreja. Não está fora da igreja. Esses falsos todos que eu mencionei, é uma realidade dentro do contexto da igreja. E eu creio que uma das principais razões que faz com que a igreja do Senhor Jesus viva um momento de grande crescimento, mas também de frieza em muitos aspectos, ao ponto que nós ganhamos muita gente, mas com a mesma facilidade que as pessoas entregam a vida para Jesus, com a mesma facilidade elas abandonam a causa, e elas abandonam o Senhor Jesus que elas entregaram a sua vida. Então, uma das coisas que eu creio que está nesse meio, é justamente porque não se prega tanto mais quanto a Bíblia ensina para pregar, a respeito dessa palavra que por vezes até é um pouco chata de ouvir, mas é importante que se diga, que é a palavra pecado. A Bíblia deixa muito claro a respeito do pecado, e ela deixa muito claro a respeito do quão importante é a cruz na vida de um crente. Porém, nós, a fim de poder fazer o evangelho caber em nossa vida, e não a gente caber no evangelho, a gente muitas vezes faz um processo de frieza. Entendemos que o pecado é uma fraqueza moral, e desprezamos o que o pecado traz, e o que o pecado gera. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E essa morte não é porque você peca e você se acidenta e então morre. Não, o salário do pecado é a consequência do pecado, é a condenação eterna. Isso que significa a morte ali. O pecado é algo sério para Deus. E essa história aqui, ela narra uma condição em que a moeda, ela está envolvida no pecado. A ideia de sujeira na Bíblia não é coisa boa, não. É coisa pecaminosa. A ideia de trevas na Bíblia não é coisa boa, não. É a ideia de demônios que rondam, controlam, dominam, manipulam, fazem e acontece. É uma história triste. É uma história de uma declaração de vida na casa, sendo que lá na dracma só o que tem é morte. Tenta imaginar esse contexto. Nós estamos falando de vida em abundância, vitória, santidade, prosperidade, frutificação, só que a dracma está em meio a demônios e em meio ao pecado. Para nós entendermos um paralelo para o nosso tempo, é como se você vem ao culto e você ouve tudo aquilo que Deus quer, você volta para a sua casa e você está envolvido em demônios e vivendo no pecado. Essa é a condição de uma dracma que está perdida. E aí talvez você pense, não, o que nós precisamos fazer é dar ministério para essa dracma perdida. Nós precisamos envolvê-la na obra de Deus. Como fazer isso? Ela primeiro precisa ser encontrada, ela primeiro precisa ser limpa. Só depois ela vai ser a dracma. Você não tem como pegar uma moeda suja e saber se é uma dracma, se é real, se é peso argentino. Você não sabe o que é. Você precisa saber na medida que você limpa essa dracma. E nós estamos num tempo que, apesar de todo o mover da parte de Deus, de ministração de santidade, é possível, ainda na visão do MDA, ainda sendo uma igreja que busca viver uma família vivendo em santidade, é ainda possível viver esse anonimato. É ainda possível viver esse lugar secreto, escuro e dominado por trevas e demônios e pecado. Então, eu tenho visto, de algum modo, que tem muita gente vivendo, e na verdade vivendo querendo o melhor de dois reinos. Eles querem o melhor do reino de Deus, eles querem herdar a vida eterna, mas ao mesmo tempo eles não querem abrir mão das iguarias que Satanás dá. E eles convivem bem com isso. Eles querem a vida eterna, e acreditam que uma vez entregaram a vida para Jesus, e automaticamente então a salvação se manifestou, mas não compreendem que no seu dia a dia são escravos do diabo, e vivem uma prática de condenação diária. Vivem o melhor disso. Como que eu digo o melhor? Porque pelo menos eles acham que é o melhor. Vivem uma vida miserável, tentando chegar
no reino de Deus pelo caminho largo. Não entendem que para chegar no reino de Deus o caminho é estreito, e ao invés de ter uma vida eterna, o que eles vão ter vai ser uma grande decepção eterna. Eu estou aqui hoje para ser boca de Deus sobre a sua vida, boca profética. Eu quero alertar o seu coração. Eu não quero que você simplesmente se contente em olhar para as outras dracmas que estão no diadema da igreja e pensar, não, então tá bom, pelo menos eu estou aqui, estou no chão, caído, destruído, eu estou envolvido em trevas e escuridão, eu estou vivendo uma vida de escravidão do pecado, mas pelo menos eu estou na casa. Eu quero dizer para você, querido, que não importa se você está na casa, isso não está fazendo a menor diferença. Por isso você precisa ser urgentemente resgatado. Você precisa ser urgentemente, diligentemente, por isso essa pregação é forte mesmo, ela é diligente, a fim de que você saia desse lugar de trevas e escuridão, e venha para estar na mão do teu Senhor. Tem um valor que você tem que não está sendo usado, tem um propósito que você tem que não está sendo explorado por Deus, usado por Deus, sabe por quê? Porque a marca do rei está escondida em meio a trevas, a marca do rei está escondida em meio ao pecado, isso não pode. Você não pode aceitar isso, querido. Você não pode aceitar essa condição miserável de vida. Você não pode se contentar em ouvir na palavra de Deus que Jesus tem uma vida plena e abundante para te dar, e você se contenta numa vida de tentar e não conseguir viver uma vida santa, e não conseguir viver uma vida agradável, e uma eterna relutância, uma eterna sacrifício para poder de algum modo você amar o Senhor. Isso é um sinal claro de que você está perdido dentro da casa. Mas agora eu quero te dar uma palavra de esperança. Que bom que você pelo menos está dentro da casa, porque nessa noite os de fora não estão ouvindo nada, mas os que estão dentro da casa estão ouvindo. Isso é uma palavra de muita esperança, porque essa palavra poderia ser ecoada em alto-falante, talvez em megafone para todo Indaiatuba ouvir, mas Deus escolheu que só vocês estivessem aqui. Pastor, mas está faltando um monte de gente. Essa mensagem é para pouca gente mesmo. Essa mensagem é só para aqueles que sabem que precisam ouvir algo da parte de Deus. É possível isso, querido? Então, esse é o recado dos céus para você. Eu creio que muitos confessaram Jesus, mas não entenderam os princípios e as implicações da salvação na sua vida. Não entenderam que, uma vez salvos, estão separados para Deus. Não vivem mais escravos do pecado. Não vivem mais escravos do pecado. Vou repetir. Não vivem mais escravos do pecado. Vivem agora para Deus, por Deus, em Deus. Estão não apenas melhorados, eles estão mortos para esse mundo. A conversão não é uma reforma. A salvação não é um conserto que se faz em algo que não estava bom, a fim de poder ficar um pouquinho melhor. Não! Salvação é morte. E se nós não entendermos isso, nós vamos tentar pegar aquela porcaria de vida que nós tínhamos antes e tentar administrar ela dentro da igreja. Nós vamos pegar aquela porcaria de vida sem Cristo que tínhamos, escravos de demônios, escravos do pecado, e tentaremos administrar isso tudo agora dentro da igreja. Eu quero dizer que você ainda não nasceu de novo. Se você vive assim, você precisa urgentemente, ao final desse culto, vir aqui na frente e entregar a sua vida completamente a Jesus. Assim como Nicodemos, no capítulo 13 de João, que não tinha nascido de novo e estava dentro de Israel, é possível que você esteja aqui dentro e ainda assim não foi salvo. Nicodemos se achava salvo, foi procurar Jesus na calada da noite. Ele tinha uma grande reputação a zelar no judaísmo, era um fariseu. Ele vai então na calada da noite, sem que ninguém pudesse perceber, ele vai até Jesus. E ele chega lá apostando de que ele era o cara, e Jesus em 10 minutos de mensagem quebra ele no meio, porque ele está lá se vangloriando da sua vaga fidelidade a Deus. Jesus fala para ele: convém que você seja alguém que nasça de novo. Você precisa nascer de novo. E não tem como nascer de novo sem um profundo, genuíno arrependimento.
Ele fica louco, porque ele não está entendendo nada. E Jesus fala, ó, tem que nascer da água e do Espírito. Tem que nascer da palavra e tem que nascer espiritualmente. E ele fala, como pois vou nascer? Será que eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Ele fala, não, aquele que nasce da carne é carne. E nunca vai nascer do Espírito. Mas aquele que nasce do Espírito, esse é espiritual. Nós não somos mais carnais. Essa condição dessa moeda caída é uma condição carnal. Carnal. Cegado por trevas e cegado pelo pecado. Sem utilidade para Deus. Pode fazer uma coisinha aqui, pode fazer uma coisinha ali, pode fazer uma coisinha aqui, mas o seu dia a dia, os seus bastidores da vida é caótico. E a pergunta é, para que isso? Estamos enganando a quem? Ninguém. Então, precisamos ser achados. Eu creio que muitas pessoas frequentam as igrejas hoje porque se sentem bem. Elas gostam da pregação, elas se identificam com as músicas que temos, elas vêm na igreja porque elas querem uma proteção mística, elas vêm porque elas não querem mais o Exu Caveira, o Zé Pilintra, elas não querem mais esses demônios da Umbanda, Quimbanda, Candomblé e todo o ocultismo junto, então elas querem proteger. Elas descobriram que o corpo delas não é tão fechado assim, e agora elas querem fechar o corpo, e vem então, por uma sessão de descarrego qualquer nossa aí. Nossa. Porque elas querem isso. Outros vêm porque elas querem uma prosperidade, querem uma vida boa, querem uma melhoria. Mas a verdade é que não vem pelo reconhecimento de que estão perdidos. E como perdidos, herdarão o inferno. Herdarão a condenação eterna. Pastor, que mensagem dura, não fala inferno que eu não gosto. Vou falar de novo, inferno. Ok? É bíblico, é real, não é criação de pastor para poder trazer medo ao coração das pessoas. É uma clara realidade para todos aqueles que não se entregam a Jesus e que não estão nas mãos do seu rei, e que não estão de acordo com os princípios do reino, e que não estão sendo valiosos nas mãos do Senhor, porque estão ao chão, porque estão caídos na miséria do pecado e envolvidos por demônios ainda. Então, precisamos quebrar alguns sofismas essa noite. O que são sofismas, pastor? É aquela aparência de verdade, mas que no fundo é uma grande mentira. Algumas pessoas, elas têm algumas impressões do tipo assim, eu tenho Jesus, pastor, desde que eu nasci já tenho Jesus. De vez em quando você encontra alguma pessoa que tem essa frase assim, eu tenho Jesus, desde que eu nasci já tenho Jesus. Eu vim de uma família cristã, seja qual for a sua origem, mas eu não nasci nesse contexto, eu acho que não vou ter a condenação eterna. Eu falei de Nicodemos para você. Jesus falou que ele precisava nascer de novo. Significa que se ele morresse antes daquele encontro com Jesus, ele morreria e iria para onde? Para o inferno. Ele nasceu dentro do contexto mais maravilhoso do judaísmo, chamado farisaísmo. Os fariseus eram os homens mais apegados à lei. Eram os homens que mais se julgavam santos e tementes ao Senhor. Tinha uma prática de vida que os qualificava ao céu. E Jesus falou que eles iriam para o inferno. Por quê? Porque eles não tinham nascido de novo. Às vezes nós podemos, no meio do dia a dia, encontrar uma frase dessa. Seja porque nasceu num contexto católico, seja porque nasceu num contexto evangélico. Algumas pessoas simplesmente acham que, é filho de crente, crente é, e não é assim. Absolutamente não é assim. Precisamos de uma experiência com Jesus. Precisamos de uma experiência com o Senhor que se chama novo nascimento, salvação. Tem pessoas que pensam assim, Deus é tão bom, pastor, que não vai me levar para um lugar tão ruim. Eu aposto na bondade de Deus. Ele fala isso, mas é só para gente ruim. Tem gente ruim na terra, pastor, mas eu sou bonzinho. E Deus olha para mim, Ele é muito bom, e eu sou bom também, então eu não vou para um lugar ruim. Então eu acho que eu vou herdar o céu porque eu sou bom. E Deus, na sua bondade, sabe que eu, na verdade, tenho um coração bom, eu tenho um coração sincero. Eu tento fazer o melhor, eu me esforço para poder fazer isso. Deus não me levaria para um lugar ruim? Não, Deus não vai te levar para um lugar ruim, querido. Quem vai te levar para um lugar ruim é o seu pecado. Ele vai te levar para o lugar mais ruim de todo o universo. Na verdade, até fora do universo ainda. E esse lugar só foi inaugurado justamente porque o pecado passou a existir na terra.
Esse lugar não tem explicação sem o pecado. Esse lugar, primeiramente, foi inaugurado, esse lugar chamado inferno, foi inaugurado para ser o lugar da condenação eterna de Satanás e seus demônios. Foram os primeiros a pecar, aonde os anjos, uma terça parte deles caem e pecam e se afastam de Deus. Então, é inaugurada essa realidade na Bíblia chamada inferno. Mas, na medida que a serpente, na medida que Satanás consegue enganar a mulher, e a partir disso, aquele primeiro casal, Adão e Eva, cai, o pecado agora também leva todos aqueles que vivem nessa condição para o inferno. Somente que pode mudar essa realidade, somente que pode quebrar essa realidade é a salvação. Outras pessoas pensam assim: eu estou na igreja, pastor, eu estou salvo. Eu estou na igreja. Eu queria dizer que essa mensagem aqui prova para você que uma vez estando na igreja não significa exatamente que se está salvo. A salvação o que então, pastor? A salvação é uma aliança, é um pacto firmado no sangue de Jesus. E a salvação, ela é uma aliança porque ela constitui de uma aliança que envolve dois lados: a parte nossa e a parte de Deus. A parte de Deus é aquilo que Ele fez. A nossa parte está em conhecer o que Deus fez, está em aceitar o que Deus fez e está em se comprometer com o que Deus fez. Podemos assim resumir a salvação. Então, salvação é aquilo que Deus fez por meio de Jesus. A nossa parte são três partes nessa história. Primeiro eu preciso conhecer o que Deus fez. Depois eu preciso aceitar o que Deus fez. E então eu tenho que me comprometer com o que Deus fez. Quando eu me comprometo com o que Deus fez, então de fato eu estou salvo. Essa história fala então de um crente perdido dentro da igreja. E eu não sei todas as razões pelas quais as pessoas podem se manter perdidas dentro da igreja. Mas de modo amplo e geral, eu estou mencionando aqui de acordo com aquilo que entendo do texto, que é o pecado. E esse pecado pode ser aqueles pecados de estimação, aqueles pet pecados, aqueles pecados que se mantêm com carinho, aqueles pecados que se fecha a porta para poder fazer, aqueles pecados que se dá toques no teclado rápido para poder acessar eles, aqueles pecados que se precisa apagar histórico para poder os outros não verem, esses pecados que a gente tem que fazer 1000 caras, 1000 caretas, 1000 condições para que ninguém possa saber que nós somos escravos dele. Esses pecados te levarão para o inferno. Pastor, não fala assim. Mas Jesus vai te levar para o céu, querido. Mas Jesus precisa entrar no seu quarto. Jesus precisa entrar no seu computador. Jesus precisa entrar no seu telefone mais do que a sua mulher. Jesus precisa acessar o histórico. Jesus precisa limpar o histórico, não você. Jesus precisa limpar a sua boca, os seus órgãos. Jesus precisa varrer a sua história. É Jesus que precisa fazer isso. E Ele está aqui nessa noite, Ele vai fazer, em nome de Jesus. Vai fazer, vai fazer. Algumas pessoas talvez possam ir para esse lugar, queridos, por uma sensação de rejeição. Eu tenho falado disso já em alguns cultos, mas tem pessoas que por causa da sua imaturidade ainda não entenderam que ofensas, elas acontecem por mais que nós não programamos e não queremos e batemos contra elas todas. Mas elas acontecem no meio do processo. Tem um tal de eu não faço nada porque alguém me machucou, que desqualifica pessoas ao longo do tempo, e como uma moeda no cantinho, que um dia caiu limpa, grave isso, que um dia caiu limpa no cantinho, e se escondeu atrás daquela geladeira, elas ficam imaginando que elas continuarão assim eternamente, até Jesus voltar ou até elas morrerem. Elas desprezam o poder que o tempo tem, de trazer sujeira, e envolvê-las em escuridão. Você está comigo aí? Amém, você está entendendo, né? Então, às vezes nesse processo, querido, essa diadema é uma coisa linda, mas essas moedas, elas não são apenas moedas, elas são de fato pessoas. Eu não sei porque acontece isso, mas às vezes umas moedas elas se tocam nas outras assim, nesse processo. A gente não programa esse negócio, mas essas moedas às vezes elas gostam de mais espaço.
E umas moedas batem nas outras, e às vezes, nesse processo, uma cai para um lado de lá. E aí, toda a igreja precisa se unir, e é por isso que toda a igreja hoje está unida nessa mesma pregação, porque é a igreja que se move na direção dessa dracma perdida. Nós todos estamos nos movendo nessa noite na direção da dracma que se perdeu. E nós precisamos resgatar o valor dela. Por quê? Porque nesse processo, um engodo de Satanás, um engano de Satanás entrou no coração dessa moeda. Pastor, agora foi forte, coração da moeda. Você está entendendo, né? O coração da moeda foi atacado com uma mentira de Satanás, do tipo, você não vale nada, mas eu gosto de você. Porque essa é a impressão dessa música do cão, que alguns crentes têm. É do tipo assim, eu acho que eu não valho nada, mas as pessoas de vez em quando falam que gostam de mim. Então a gente vive nesse negócio que assim, tá ruim, mas tá bom. Outra música do cão também, né? Você tá vendo que é o cão mesmo que forma a musicalidade popular brasileira hoje, né? A MPB está condicionada pelas trevas hoje em dia. Quando não é essas expressões, é monossilábico. Tem que ser assim, tchu, 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 né? Tem que ser alguma coisa assim, tra, 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 é por aí que vai. É uma musicalidade que, olha, exige uma técnica. Eu fico imaginando aqueles músicos do passado, que faziam 20 anos de música, poder se resumir em tra, 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 né? E eles morreram mesmo, né? Porque eles não aguentariam estar vivos nessa geração. Mas voltamos ao tema. Esse sentimento de rejeição pode ser uma das causas que algumas pessoas ainda estão nessa condição. A luz de Deus vai tocar sobre a sua vida nessa noite. A luz vai ser acesa, não apenas essa, né? Que até está apagada, inclusive. Agora que eu percebi. Mas a luz da palavra de Deus, a iluminação, a revelação, a rema do Senhor precisa te envolver, para que você possa se descobrir nessa realidade. Eu creio que muitos são os aspectos que podem levar as pessoas, o tempo não vai nos permitir explorar tudo o que eu coloquei aqui, mas de um modo geral, eu creio que todos nós já entendemos que essa moeda, essa dracma, esse crente está perdido dentro do contexto da igreja. Outra coisa que me assusta nesse texto é que a dracma, ela não podia ser usada. Isso para mim é mais chocante dessa história. Porque por maior que fosse o valor dessa dracma, por mais valiosa que ela fosse, ela não estava podendo ser usada. Eu creio que, eu julgo que essa é a coisa mais escandalosa para Deus. É Ele olhar um filho que não pode cumprir o seu papel. É olhar um filho com tanto investimento, vivendo uma vida tão medíocre. Eu imagino isso porque, como pastor, eu fico vendo algumas situações e eu me entristeço. Eu creio que Deus é o que mais se entristece. Quando algumas pessoas no meio da caminhada desistem, elas querem uma vida um pouco mais livre. Até a expressão que usa é livre, né? Sem compreender que essa liberdade, na verdade, não é uma liberdade, e vai levá-los a uma libertinagem, vai levá-los a uma escravidão, que vai levá-los a uma condenação. Porque uma vez que você foi tocado por Deus, grave isso, você está estragado para essa terra. Uma vez que você foi selado pelo Espírito, uma vez que você conheceu a Jesus, essa terra não pode mais produzir nada que seja comparado com o propósito de Deus para a sua vida. Agora eu vou falar uma coisa muito interessante para você entender. A tal da falta de paz na vida de crente não é por falta de dinheiro, não é porque está brigado com o esposo ou com a esposa, porque não achou o cavaleiro perdido ainda, mas é porque não está cumprindo o propósito pelo qual foi criado em Deus. Volto a dizer. Às vezes nós demoramos um pouco para entender que as coisas não estão dando certo porque a economia está mal. As coisas não estão dando certo não é porque alguém na política resolveu roubar. Às vezes nós precisamos, em algum momento, a luz precisa ser ligada, e nós precisamos ser expostos à nossa condição de sujeira, para nós entendermos que não foi outra coisa senão o pecado.
E agora muda um pouquinho a ideia do pecado, não como um aspecto moral, mas pecado no sentido de errar o propósito, porque isso é o real sentido da palavra pecado. Pecado é transgredir a lei, e pecado significa errar o alvo, então é errar o propósito. Um crente que não cumpre o seu propósito vai viver em trevas ao longo da sua vida. Ele vai precisar sempre do ânimo de um bom pastor dominical, para poder injetar ânimo para durar até terça ou quarta-feira. A sua vida vai ser um grande sacrifício. Vai ser algo muito duro de se viver. Até que algo da parte de Deus de fato aconteça. Esse valor aqui que eu falei para vocês, despreze agora o valor de R$70 que eu mencionei, mas sim o valor que ela tem em função do emblema do rei, precisava ser redescoberto aqui. Ela poderia ser alguém que poderia estar trazendo grandes resultados, grandes aquisições para o reino, e em função do seu valor poderia acontecer, como uma moeda que tem grande valor, e quando ela é trocada, alguém ganha com isso. O rei poderia ganhar muito, o reino poderia ser muito edificado através dessa moeda, mas como ela está ao chão, o valor que ela tem, o propósito pelo qual ela foi criada, não está sendo usado. Porque ela não está nas mãos do seu dono. Ela não está, na verdade, sendo usada pela igreja. Aqui eu quero falar uma coisa também interessante. Não está sendo usada pela igreja. Isso é muito importante. Às vezes nós ficamos muito presos ao primeiro coração da visão do MDA. Do tipo, eu faço parte da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Mas para que você de fato possa estar no centro da vontade do Senhor, para a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, você precisa fazer parte de uma igreja local, que no caso aqui se chama Igreja Fonte de Vida em Indaiatuba. Se você não trabalha por uma igreja local, na verdade você não está trabalhando pela igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Se você não está sendo valioso e útil numa igreja local, isso não vai acontecer dessa igreja de Jesus Cristo na terra. Eu falo isso porque muitas pessoas se contentam em participar da igreja local, sem se envolver com ela, vivenciando um contexto de igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, simplesmente. E fique em paz em relação a isso. Eu quero dizer para você, querido, a sua vida é muito curta, e ela logo vai passar, e só o que vai permanecer vai ser aquilo que você fez para o Senhor. Nada mais vai permanecer. Você não levará para a eternidade nada do que você está conquistando aqui, a não ser aquilo que você está fazendo para Deus. Então para de gastar tanto tempo para as coisas que você conquista na terra, sendo que elas vão ser perecidas, elas vão ser destruídas. Vai ficar talvez até para o cão aí. Então, comece a fazer para Deus. Trabalhe para o Senhor. Não espere mais algum homem, mulher de Deus, para poder falar a mesma coisa que você já está ouvindo. Tome uma atitude nessa noite. Se envolva. Deixe o seu valor ser usado pelo Senhor. O que foi feito nessa passagem? Acendeu-se a candeia. O que é a candeia? Uma espécie de lamparina, lampião da época, ok? Então é a luz que tinha. Traduzindo para o nosso texto, acendeu o holofote. Acenderam a luminária. Acenderam a lâmpada, incandescente, fluorescente, qualquer que seja. Acenderam. Quando acendeu, significa o quê? A luz foi jogada no ambiente. Essa é a primeira coisa. Efésios 5 vai falar um pouco a respeito dessa iluminação que precisa acontecer. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho. Efésios 5, do versículo 11 até o versículo 14, diz assim, ó: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Aleluia. Eu creio que essa mensagem aqui nem precisa explicar. Está aí. Caído, dormindo, morto, precisa
ser iluminado. A luz de Cristo precisa acontecer, precisa se manifestar para que a vida de Deus possa se tornar uma realidade. O segundo aspecto que entra ali é varrer a casa. Varrer, você sabe, é um sinônimo de limpeza. Ao varrer nós estamos jogando pó. É um contexto interessante porque na Palestina antiga, nessa época, as casas, elas tinham pouquíssima iluminação. Pouca. Não se tinha essa iluminação tão tecnológica que nós temos. A iluminação era muito primitiva. E por ter pouca iluminação, existia de forma geral um grande acúmulo de poeira nas casas, que ficava escondida em alguns lugares, de modo que se não tinha luz, não se sabia que estava sujo. Dá para entender, né? Eu só descubro se estou sujo na medida que acende a luz. Eu posso estar aqui com ketchup jogado na minha camisa, mostarda, molho branco, só para dar fome em você, né? Barbecue, né? Coisa linda. Tudo aqui. Mas, se tiver tudo sujo, mostarda e mel, né? Muito bom. Mas se tiver tudo sujo e não tiver luz, não descobrirei. A luz é a luz da palavra. A palavra que está sendo ministrada é luz. Luz para o seu caminho, lâmpada para os seus pés, para a base daquilo que você está vivendo, para você saber de fato o que está acontecendo. E o contexto deles é que a maioria das casas ou não possuía janela, ou a casa inteira só tinha uma janelinha. Era o contexto dessa casa da Palestina. Jesus explora uma história do contexto da Palestina, para poder dizer, olha, o que essa mulher vai fazer? Ela vai trazer candeia. A candeia, ela não é uma realidade ali daquela casa. Ela vai trazer essa candeia para acender essa candeia, ou seja, precisa de uma intervenção externa de Deus, para que esse milagre possa acontecer. Então, a sujeira vai ser retirada. Os valores perdidos vão ser reencontrados. A palavra do Senhor vai purificar, a tal ponto que uma vez que isso aconteça e ela foi achada, vai acontecer uma grande celebração. Agora é interessante, né? A gente costuma ler esse versículo de Lucas, do capítulo 15, quando fala dessa grande festa que aconteceu. E a nossa ideia, ela é clara em relação a um pecador que está longe da igreja e que vem na igreja e aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados. Então a gente levanta as placas e fala, bem-vindo à família de Deus, né? Mas a história do versículo 10 está dentro do contexto da casa. Deu para entender? Amém? Vou traduzir, porque talvez alguns não entenderam. Não está falando de perdidos fora. Essa festa aqui de hoje, ela é a festa da casa. Ela é a festa que acontece dentro da casa. A Bíblia fala ali que uma vez achada, ela reuniu as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo, a festa, júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Eu acho maravilhosa essa história. A gente às vezes acha que anjos dançam quando a gente dança no culto. Às vezes a gente acha que quando a gente faz os movimentos assim coreografados, então os anjos dançam com a gente. Eu acho interessante, algumas pessoas que ministram coreografia até falam, os anjos estão dançando. A Bíblia não fala de anjos que dançam no outro contexto, senão aqui. Festa angelical, de anjo dançar, de anjo ficar empolgado, acontece quando? E qual é o pecador aqui dessa história? O pecador que um dia já foi encontrado, está dentro da casa, mas perdeu o seu valor porque saiu das mãos do seu rei. E não está sendo usado pela igreja. Mas a luz do Senhor veio, restaurou essa condição. A santidade do Senhor se manifestou como uma limpeza e tirou toda a podridão, toda a sujeira. E o valor voltou. A esfinge do rei está de volta. O valor está de volta. Amém, queridos? Glória a Deus.
Eu quero orar com vocês agora nesse momento. Tudo que eu tinha para falar, está falado. O que eu quero é simplesmente orar por aqueles que ao longo dessa mensagem entenderam mais do que talvez ninguém aqui. Que essa é a mensagem de Deus para a sua vida. Você que se encontra nessa condição de perdido dentro da estrutura, dentro da igreja. Você que talvez até ao longo desses dias tenha falado para alguém assim, olha, eu estou triste, eu estou chateado, estou cansado, estou desanimado, não quero fazer mais nada, cansei, chega desse compromisso, não quero mais essa santidade, não quero mais me envolver com esse negócio aí que o povo está falando. É muita coisa, é muito programa, é muito Tadel, é muita célula, é muito discipulado, é muito Jesus, é muito reino. Essa noite eu volto a falar para você, uma vez que você um dia teve na mão do seu Senhor, e a marca dele foi impressa na sua vida, você está estragado para as coisas dessa terra. O seu valor só está no reino do rei, e o único rei desse reino é Jesus. Existe um outro rei na terra, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, esse príncipe das trevas, da potestade do ar que age, ele é um reino falido, ele é um reino derrotado, foi derrotado na cruz. Não conviva com essa duplicidade de reinos, não queira a vida eterna e ao mesmo tempo as iguarias de Satanás. Decida nessa noite, em nome de Jesus, voltar para o Senhor. Amém? Feche seus olhos, querido. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero pedir nesse momento que você possa ser sincero consigo mesmo. Que você possa ser sincero diante do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem sido útil nas mãos de Deus? O valor que você tem sido explorado pelo Senhor? Você tem vivido de acordo com o propósito pelo qual você foi criado? Você de fato está nas mãos de Jesus? Você tem se permitido ser usado pela igreja, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa cidade? O que tem te envolvido? O que tem envolvido a sua vida? Você talvez pode ser sincero o suficiente nessa noite para poder perceber que é possível que você esteja envolvido por trevas, por escuridão. Espíritos de morte e destruição têm tentado arrancar toda a vida de Deus que Ele imprimiu sobre a sua história. Se você tem vivido assim, essa noite Deus falou com você, e você não pode ser indiferente à voz dEle. Eu quero dizer que a luz já foi ligada, a palavra como uma vassoura nessa noite, varreu algo na sua vida. Enquanto eu ministrava, enquanto a palavra do Senhor era pregada aqui, o Espírito Santo fez uma obra de varredura, e foi limpando até o ponto para você descobrir o valor que você tem diante do Senhor. Nessa noite eu quero te chamar a você viver a razão pela qual você foi criado. Eu quero dizer para você que se você se manter nessa condição, você está de fato perdido. Não apenas perdido como alguém que não sabe exatamente aonde está, mas perdido como alguém que, se morrer, herdará a condenação eterna. Eu quero dizer para você, Jesus pagou um alto preço naquela cruz, para que você não estivesse no chão, para que você não tivesse caído, para que você não tivesse envolvido em trevas e sujeira. Jesus quer te limpar nessa hora, mas para isso você precisa reconhecer o pecado na sua vida. Essa mensagem é uma mensagem que explora justamente a questão do pecado. Eu disse que a razão da permanência no chão é justamente o pecado. O que é o pecado, pastor? É aquilo que me afasta de Deus, é esse abismo que me afasta de viver o propósito pelo qual eu fui criado. Se você está vivendo assim, se você está nessa luta permanente entre viver o que Deus quer e ser escravo do pecado, eu quero dizer que nessa noite, em nome de Jesus, você vai ser colocado nas mãos do Rei, e o valor que o Rei te deu vai ser explorado em nome de Jesus, e você vai ser muito útil nas mãos do Senhor, de grande validade, para que Deus possa usar a sua vida para a glória dEle. Se você
sabe que essa mensagem é para você. Eu quero te convidar a você vir aqui. Eu quero orar com você. Essa noite eu quero orar com aquelas pessoas que não querem mais viver na escuridão, que não querem mais viver escravos do erro. Eu estou falando com pessoas que talvez em algum momento já entregaram a vida para Jesus, mas não estão conseguindo viver de fato o propósito pelo qual foram criados. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Eu quero dizer que Deus vai cumprir na sua vida todo o propósito pelo qual Ele te criou, e que as trevas vão sair da sua vida nessa noite, e que o pecado vai perder a força da sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Porque você não será mais uma dracma perdida, você não será mais uma moeda valiosa sem utilidade, porque está longe das mãos do seu Senhor. Mas nessa noite o Espírito Santo vai construir uma história nova a partir de hoje, em nome de Jesus. Uma história nova a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória. Pai, no nome de Jesus, a glória de Deus. reaviva o dom sobre a vida da Pátria. Eu clamo que em nome de Jesus ela volte a viver, Senhor Deus, grandes emoções contigo. Que a vida dela possa novamente ser pega pelas tuas mãos. Restitua o valor que ela tem, Pai. Em nome de Jesus. Restaura. Passa, Senhor Deus, com essa vassoura, Pai, e tira toda impureza em nome de Jesus. Toda impureza como marca do pecado saia, e que ela possa viver para o Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Pai, eu clamo, Senhor, que a Suzy reencontre o valor perdido, e que ela possa viver intensamente para o Senhor. Toca na vida dela, Pai, de um modo sobrenatural, poderoso, e que ela seja reencontrada nessa hora. Que os valores e princípios que foram desperdiçados e perdidos no passado voltem agora em nome de Jesus. Voltem agora. Que os princípios da tua salvação na vida dela se manifestem. Enche ela com o teu Espírito Santo, Senhor. Enche ela com o teu Santo Espírito, Senhor. Reaviva o dom que há na vida dela. Reaviva o dom que há na vida dela. Reaviva o dom que há na vida dela. Ela volte a viver em intensidade profética com o Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu clamo sobre a vida do Everton. Pai, meu coração se compadece pela condição que ele vive hoje, porque eu sei o grande milagre que o Senhor fez na vida dele. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, traga de volta, Pai. Traga de volta, Pai. Acenda a luz na vida dele. A iluminação da tua palavra sobre a vida dele possa, Senhor Deus, fazê-lo perceber todo nível de pecado que está envolvido, que ele seja retirado dessa condição, que ele seja valioso para o Senhor, Pai, de grande utilidade para ti, Pai, no nome de Jesus. Limpa a vida dele novamente, Senhor. Limpa a vida dele novamente, Senhor. Arranca ele das trevas, arranca ele do pecado, ache ele novamente, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pela vida do Paulo, um grande líder na tua casa, um grande homem do Senhor, mas que tem sido envolvido por trevas. Eu clamo pelo nome de Jesus, da revelação do Senhor, jogue fora todas as trevas, e que a iluminação do Espírito Santo arranque ele dessa vida, do chão, das mãos do Senhor, e que o valor que ele tem em ti possa ser muito explorado. Glorifica o teu nome na vida dele, Pai, em nome de Jesus. Eu oro sobre a vida de Davi, e eu clamo, Senhor, que essa mensagem se cumpra na vida dele. Eu me alegro, Senhor Deus, com a alegria dessa mulher que achou a dracma perdida. Eu me alegro, Senhor Deus, porque Davi foi achado. Ele é muito útil para ti, Pai.
Ele é, Senhor Deus, uma moeda extremamente valiosa, Senhor Deus, nesse lugar. Sopra, Espírito Santo, sobre a vida dele. Sopra sobre a vida dele e tira todo o pecado, tira toda a sujeira, tira que o valor que ele tem volte em nome de Jesus. Pai, eu oro pelo coração do Trabuco. Eu clamo, Senhor Deus, que a intensidade com o Senhor volte. Paixão por ti, paixão por ti, paixão. Vida santa, Senhor, uma vida separada para nós do Senhor. Fica cheio do Espírito Santo, fica cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela vida contigo. Obrigado, Senhor Deus, pela obra que o Senhor fez pela tua palavra nessa noite na vida dele. Sopra. Espírito Santo, como uma vassoura que arranca a impureza. Arranca toda a impureza, Senhor. Toda a impureza do secreto. Toda a impureza do secreto saia em nome de Jesus. Ilumina, Senhor Deus, traga revelação. Eu sei o quanto ele deseja a revelação do Senhor. Eu clamo, Pai, no nome de Jesus, sobre a vida dele, impondo as minhas mãos sobre ele. Que flua a revelação do alto, que flua a sabedoria do alto, que ele redescubra o valor que ele tem em ti, e que ele possa ser poderosamente usado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Mais de ti, Senhor. Mais de ti sobre a vida dele, Senhor. Mais de ti sobre essa casa, Pai. Mais de ti, Pai, no nome de Jesus. Mais. Faço tudo, vem, Jesus. Mas vem novamente. Vem. Eu mergulho. Ministra pelo poder da autoridade da palavra, Senhor. Ministra, Senhor Deus. Ministra pelo poder que é a tua palavra. Aumenta a tua presença, Pai. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Resgata o propósito, Senhor. Resgata o propósito, Senhor. Resgata o propósito, Senhor Deus. Ela descubra o valor e o chamado que está vindo, Senhor. Em nome de Jesus. Ela descubra o quão útil ela é para o Senhor. Quão valiosa ela é para ti. Quão preciosa ela é para o Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu repreendo as trevas. Em nome de Jesus. Repreendo todos os demônios que tentam envolvê-la. Em nome de Jesus. Que saia em nome de Jesus. Toda escravidão do pecado. Saia em nome de Jesus. Que a luz do Senhor resplandeça em lugar da sonolência. Venha, Senhor Deus, uma profunda inspiração do alto. Em nome de Jesus. Santo dos santos, em outro lugar. Não sabe viver. Mais de ti, menos dela mesma. Convém que tu cresça, que ela diminua. Convém que o Senhor viva e que ela morra para ela mesma. Em nome de Jesus. Quem já pisou os santos dos santos, faça a tua obra pelo poder que é no nome de Jesus. Retira, Senhor Deus, todo sofisma, todo engano. Em nome de Jesus. Arranca, Senhor Deus, a mentalidade do mundo. Que saia em nome de Jesus. E que em nome de Jesus, Pai Daniel, possa olhar a partir da maneira como o Senhor olha. Possa viver de acordo com aquilo que o Senhor quer que ele viva. Possa andar do modo como o Senhor quer que ele ande. Em nome de Jesus. Porque ele está nas tuas mãos, Pai. Ele está nas tuas mãos, ó Rei. Nossa vida dele com louvor e tua glória. Aí venha sobre a ti. Senhor Deus, você tocou através dessa mensagem na vida dela. Ela descobriu, Senhor Deus, o quão útil e valiosa é para o Senhor. O Espírito Santo faça a obra agora. Coloque ela de volta nas mãos
Senhor, do Senhor, do Senhor, do Senhor. Limpa, Senhor Deus, como alguém que limpa algo valioso. Pega o pano, Senhor Deus, e limpa toda sujeira, tira. E que ela possa ver que na vida dela tem a esfinge do rei. Que ela possa ver que na vida dela tem emblema real. Que ela não pertence mais a ela mesma, mas ela é do Senhor. Que a vida dela não tem mais nenhum sentido para ela mesma, para mais ninguém, a não ser para o Senhor. Cumpra o teu propósito na vida dela, Pai. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Pai, eu clamo sobre a Dona Maria. Resgata, Senhor Deus, a vida dela. Tire-a do chão. Tire, Senhor Deus, uma condição de trevas e pecado. Mostra quão valiosa ela é para ti. Que ela possa, Senhor Deus, ser poderosamente útil nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Vem, papai. Vem sobre a vida, Deus. Faz o Senhor sobre a vida dela. Eu chamo a existência, Senhor Deus, a realidade que ela já viveu em ti. Eu chamo a existência, Senhor Deus, a realidade de um passado glorioso, mas que ela não tem vivido mais esses dias. Pelo poder da palavra do Senhor, eu chamo a existência o primeiro amor. Eu chamo a existência as primeiras obras de paixão pelo Senhor. Eu chamo a existência os sonhos proféticos que ela tinha. Eu chamo a existência, Pai, o nome de Jesus. Em nome de Jesus, que seja liberado na vida dela, Pai. Seja liberado na vida dela, Pai. Em nome de Jesus. Ela volte a sonhar. Que ela volte, Senhor Deus, a viver a intensidade das tuas mãos. Pai, toca a Valéria, Senhor. Senhor Deus, cura toda ferida, arranca toda mágoa, arranca toda frieza, arranca em nome de Jesus, que nada possa mantê-la nesse lugar de anonimato. Ela é poderosa no Senhor, que ela não se esconda no meio, Senhor Deus, da sujeira. Em nome de Jesus, ela não nasceu para ser assim. Por isso, Senhor Deus, nessa noite, restaura, resgata em nome de Jesus, que ela viva tudo aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, o teu plano, o teu chamado, o propósito, Senhor, sobre a vida dela, que se cumpra, Pai, que se cumpra, Pai, que se cumpra, Pai. Que bom que os filhos estão vivendo, mas ela também precisa viver. Em nome de Jesus, que ela viva, que ela viva. Por isso, Senhor Deus, reaviva o dom que é sobre a vida dela. Reaviva o dom que o Senhor deu sobre a vida dela. Em nome de Jesus, Pai, eu oro sobre a vida do Manuel e peço, queima esse coração ainda mais de paixão pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor o trouxe aqui à frente porque Ele sabe e reconhece que Ele precisa estar nas Suas mãos. Por isso, Pai, pega a vida dele, Pai, essa vida tão preciosa, tão valiosa, Senhor Deus, como uma dracma de um diadema, e use para a Tua glória, Senhor Deus. Manifesta a Tua aliança na terra através da vida do Seu Manuel. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro sobre a vida da amada Neide. Senhor Deus, o Senhor conhece a vida dela. O Senhor sabe, Senhor Deus, absolutamente tudo. Não há nada encoberto para Ti. O Senhor sabe os dias que ela tem vivido. O Senhor sabe também a razão pela qual ela saiu daquele lugar e veio até aqui à frente. Eu imponho as minhas mãos sobre a vida dela, Pai, e eu clamo, Senhor Deus, que essa mensagem e a Tua palavra se cumpra na vida dela agora. Que o valor que ela tem para o Senhor seja restaurado. E como uma dracma que um dia estava perdida, mas foi achada, que essa passagem, essa mensagem se cumpra hoje na vida dela. E que o valor que ela tem para Ti seja explorado pelo Senhor. Que ela viva, Senhor, intensamente nas Tuas mãos. E como uma moeda do Rei, que o valor que ela tem possa, Senhor Deus, glorificar o Senhor. Que o Senhor possa receber muita glória através da vida da Neide, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Toca a vida da Lu. Tira, Senhor Deus, de toda a instabilidade. Que ela viva, Senhor Deus, a estabilidade de Cristo. Que ela viva, Senhor Deus, a permanência de Cristo. Tua palavra fala que não há sombra de variação no Senhor. Que não haja sombra de variação na vida da Lu. Eu oro, Pai, sobre a vida dela e peço em nome de Jesus, resgata ela do chão, Pai. Traga o valor de volta. Traga o valor, Senhor Deus. Que ela possa ver isso agora, Pai. Pelo Teu Espírito, que ela possa ver o valor que ela tem. Que ela possa ver o valor que ela tem. O diabo, Senhor Deus, constantemente tenta arrancar o valor que ela tem.
As pessoas, por vezes, Senhor Deus, tentam arrancar o valor que ela tem. Mas o que importa, Senhor Deus, é a palavra do Senhor. Ela é uma dracma nas tuas mãos. Toca a vida dela, Senhor. Toca a vida dela, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu oro pela Andresa. Obrigado, Senhor Deus, porque ela foi encontrada. Obrigado porque ela foi achada. Obrigado, Senhor Deus, porque ela está na casa. E nessa noite ela decide, Senhor Deus, não apenas se contentar em estar na casa. Ela quer, Senhor Deus, viver o propósito pelo qual o Senhor a criou. Pai, eu quero com a palavra de comando declarar, Senhor Deus, que todas as trevas ao redor da vida dela sejam dissipadas agora, em nome de Jesus. Pela autoridade que é no nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno que ronda a vida da Andresa. E eu declaro, Senhor Deus, que esses demônios cessem e se calem sobre a vida dela. E eu declaro, Pai, no nome de Jesus, sobre a vida da Érica, Pai, que a tua palavra se cumpra na vida dela. Em nome de Jesus. Toca, Pai. Toca, Senhor Deus. Toca. 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 Em nome de Jesus, Pai. Limpa, Senhor Deus, de toda sujeira. Tira, Senhor Deus, toda sujeira. Mostra o valor que ela tem. Que a Érica viva, Senhor Deus, para Ti, por Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro sobre a vida do Denis. E eu peço, Senhor Deus, cumpra o Teu propósito sobre a vida dele. Cumpra o Teu propósito sobre a vida dele. Cumpra o Teu propósito na vida dele, Pai. Arranca ele, Senhor Deus, do pecado. Arranca ele, Senhor Deus, de toda a condenação do diabo. Arranca ele, Senhor Deus, de toda a frieza espiritual. Que ele possa viver intensamente para o Senhor. Em nome de Jesus. Aquece o coração dele de paixão para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida do Ricardo. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoá-lo nessa hora. E eu declaro, Senhor Deus, que tudo aquilo que tem escravizado a vida dele caia e saia da vida dele agora, em nome de Jesus. Simplesmente deixa eu ver com ele aqui. E na autoridade que é no nome de Jesus, eu repreendo toda a amarra que Satanás está fazendo na vida do Ricardo. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu repreendo toda a autoridade que demônios têm tido sobre a vida do Ricardo. Que ele, Senhor Deus, seja agora pego pelas tuas mãos. Pelas tuas mãos. Pelas tuas mãos. E que o Senhor tire, Senhor Deus, todas as trevas e toda a sujeira, Senhor Deus, que ele está envolvido. Resgata o valor da vida dele, Pai. Toca o Ricardo, Senhor Deus. Eu repreendo, Senhor Deus, toda a maldição sobre a vida dele. Que todo demônio, Senhor Deus, das trevas seja agora sendo subjugado pelo teu poder. E na autoridade do nome de Jesus, que saiam para nunca mais voltar. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Feche seus olhos, nós estamos encerrando esse culto. Vamos orar. Pai, obrigado pelo aquilo que o Senhor fez nessa noite. Obrigado pela ministração do Teu Espírito Santo, pela palavra do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela obra de restauração que o Senhor fez. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um aqui. Que tenhamos uma semana poderosa na Tua presença. Que possamos ser usados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Para que a Tua glória se manifeste, Senhor Deus, sobre Indaiatuba. Use as nossas vidas, a fim de que o valor do Teu reino se manifeste sobre toda essa cidade. Em nome de Jesus, Pai. Clamamos, Pai, sobre cada célula e cada discipulado. Que a Tua glória, Senhor Deus, nos envolva. Que cada célula, Senhor Deus, manifeste a glória do Senhor em cada rua e bairro que esteja instalada. Que os discipulados que acontecem ao longo da semana sejam, Senhor Deus, tocados pelo Teu poder. E que o Senhor possa imprimir o caráter de Cristo. E que essa palavra, essa mensagem possa repercutir na vida de cada discípulo e discípula ao longo desses dias, em nome de Jesus. Pai, eu clamo que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor levante seu rosto sobre nós e nos dê a Tua paz.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, E que a tua paz nos envolva, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Que você possa ter uma semana poderosa. Me chegou um pedido aqui, eu quero orar rapidinho só por essa pessoa aqui, ó. O João Maria, ele está no TI, pai da Cida, e precisa da intervenção do Senhor. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós queremos declarar a cura do Senhor sobre a vida do João Maria. Senhor, pela tua misericórdia, toque a vida dele agora. Na autoridade que é no nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que todo mal que está sobre a vida dele, e que toda enfermidade que está sobre a vida dele, que saia, e que ele possa experimentar a cura do Senhor, que ele possa ser restaurado da sua condição. Nós clamamos ao Senhor, que a enfermidade, Senhor Deus, pela qual o Senhor foi para a cruz, possa, Senhor, ser retirada, porque nós cremos que o Senhor já levou essa enfermidade na cruz, e por isso nós ministramos cura do Senhor sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe, uma ótima semana para você. Vá na paz do Senhor. Grande abraço.